Olá, queridos alunos, olá, estudantes. Nesse novo vídeo eu vou falar um pouco sobre o conteúdo de Direitos Reais, o conteúdo da nossa disciplina, o conteúdo que nós vamos estudar ao longo desse semestre. Mantenham-se firmes. Se vocês tiverem dúvidas de conteúdo, contem comigo. Escrevam, vocês sabem que eu não gosto de aluno com dúvida. A minha meta de vida profissional, além da advocacia, é o ensino. Se eu não conseguir estabelecer essa relação com o aluno, eu estou falhando. Então a responsabilidade é minha também. Claro que tem aluno que não quer, né? Estuda pouco, mas assim, a maior parte de vocês, inclusive nesta sala, o aprendizado é muito bom. Eu sempre digo isso, que essa sala é prodigiosa, né? Então vamos recapitular alguns temas de direitos reais, né? Eu elaborei aqui para mim um quadro, né, para que eu possa ir pontuando com vocês os aspectos principais da nossa disciplina. Bom, a título de introdução, eu disse para vocês que os direitos reais consistem, né, do poder jurídico que uma pessoa titular do direito exerce sobre a coisa, né? E que são os direitos reais? Direitos reais consideram produz um poder jurídico da pessoa sobre a coisa, ou seja, vincula a pessoa à coisa. Diferentemente dos direitos obrigacionais, onde esse vínculo, essa relação jurídica era estabelecida entre dois sujeitos. O direito real vincula coisa e pessoa. O direito obrigacional vincula pessoa e pessoa. Esta diferenciação é o início do nosso aprendizado. Não se esqueçam, os direitos reais consistem no poder jurídico que uma pessoa titular do direito exerce sobre uma coisa. Os direitos obrigacionais é o mesmo poder jurídico, mas que une, via relação jurídica, dois sujeitos, o credor e o devedor. Tudo bem? Nós já passamos isso em sala. Eu disse ainda que os direitos reais, essa relação de direitos reais, tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? O detentor da coisa, o proprietário, o possuidor da coisa. E quem seria o sujeito passivo, né? Seria a própria sociedade, que deve se abster de esbulhar, por exemplo, o direito de propriedade. Lembram disso, né? Então nós temos o seguinte: é possível verificar na relação de direito real a existência de um sujeito ativo, titular do direito, uma coisa, o objeto de direito, e a inflexão do sujeito ativo sobre a coisa, que é o poder jurídico. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Bom, a lei não determina que é um sujeito passivo, o sujeito passivo não é determinado pela lei, né? Por isso, os direitos reais produzem efeitos erga omnes, ou seja, eles se estendem a toda a coletividade. Os sujeitos reais, o rol de sujeitos reais, está previsto no artigo 1225 do Código Civil, é um rol taxativo, um rol fechado, que não admite ampliação a não ser por meio de lei, né? Esse rol é taxativo, diferentemente dos direitos obrigacionais, onde o rol é exemplificativo, né? Veja que nos direitos obrigacionais, o Código Civil nos permite criar contratos atípicos. Além dos típicos tratados no Código Civil como um todo, nós temos a possibilidade de se criar outros contratos que regulamentem as relações, as tratativas civis, né? São chamados contratos atípicos. Exemplo básico que temos aí ultimamente é o contrato de namoro, né? Que é um contrato atípico, não previsto no Código Civil, mas que vem sendo exigido pela prática, pelo dia a dia, por conta da questão da união estável. O contrato de namoro é prova que desnatura a relação de união estável. É muito importante hoje, principalmente por causa da situação do Gugu Liberato, as pessoas começaram a despertar a atenção, começaram a procurar advogados para elaborar esse contrato de namoro.
tudo bem? Lembrando que os contratos devem estar em conformidade com o artigo 104 do Código Civil, que diz que todo contrato tem que ter agente capaz, objeto lícito e forma prevista, prescrita ou não, defesa em lei, certo? O que mais que nós temos em relação à nossa disciplina aqui? A diferenciação de direito real e direito pessoal, que é o conteúdo da tarefa de vocês dessa semana. Eu disse para vocês que direito real é oponível erga omnes, ou seja, nós não temos um sujeito passivo indeterminado. Nós temos a extensão do direito, por exemplo, de propriedade para toda a coletividade, que deve se abster, né, de lesar, né, esse direito. Ao passo que o direito pessoal tem um sujeito passivo determinado, que é o devedor. Exemplo, eu contraí um empréstimo com o Patrick. Patrick é o sujeito credor, eu o sujeito devedor. Eu estou determinado, tudo bem? Agora, veja, no direito real eu tenho uma casa. Enquanto eu viajo, toda a coletividade deve se abster de entrar, de invadir, de esbulhar, de turbar a minha casa, certo? Lembraram disso? Eu disse que o efeito erga omnes dos direitos reais impõe a toda dogmática a necessidade de publicidade. O que é publicidade? Se eu tenho um direito que se estende a toda a coletividade, eu tenho que dar publicidade. E como que eu dou publicidade a esse direito? Fazendo o registro no cartório competente. Então, outra característica do direito real é que ele é um direito, né, de faceta pública, né? Necessita a publicidade do ato, a publicidade do direito, para que toda a sociedade possa atendê-lo, obedecê-lo e não violá-lo, né? Outra coisa, o direito real pode ser adquirido via uso capião, o que não acontece com o direito pessoal, né? Outra coisa, o direito real, nos direitos reais temos o chamado direito de sequela. O que é o direito de sequela? É o direito de buscar e reaver a coisa, esteja ela com quem estiver. O direito de sequela é um desdobramento do próprio direito de propriedade, que lhe confere a prerrogativa de buscar a coisa, de buscar o bem com quem quer que ele esteja, certo? É claro que no exercício do direito de sequela, eu não vou realizar o direito de sequela com as próprias mãos, né? Eu não vou sair à rua atrás do meu celular que foi roubado, espancar quem o furtou e quem o roubou e pronto, resolveu. Não, isso é justiça com as próprias mãos, é exercício arbitrário das próprias razões, inclusive é um tipo penal, gera um tipo penal depois. O que eu vou ter que fazer? Tomar as medidas judiciais necessárias, como integração de posse, manutenção de posse, ação reivindicatória, busca e apreensão, as medidas necessárias ao exercício do direito de propriedade. Tudo bem? O que mais que nós podemos falar aí? Em matéria de diferença de direitos reais e de direitos obrigacionais, né? O objeto do direito real sempre tem que ser determinado. É uma fazenda, é uma casa, é um parque, enfim. Os direitos obrigacionais podem ter objeto que não sejam determináveis ou determinados, né? Exemplo, sacas de café, sacas de milho, sacas de arroz. Qualquer que sejam as sacas, se entregues, geram o adimplemento da obrigação. Tudo bem até aqui, gente? Depois, lá, eu dei uma lida com vocês no artigo 1225, em sala de aula, mostrei quais eram os direitos, né, reais previstos no artigo 1225, inclusive nós dividimos o tio em conformidade com esse rol de direitos. Então, nós temos lá os direitos reais sobre coisa alheia, direitos reais de gozo e fruição, superfície, servidão, usufruto, uso e habitação. Temos os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, propriedade fiduciária, direito real de aquisição, direito do promitente comprador de imóveis. Temos o direito real sobre coisa própria, que é a própria propriedade. Então, como que nós vamos dividir esses direitos reais? Basicamente, direito real sobre coisa própria, propriedade.
Direito real sobre coisa alheia, nós vamos subdividir em direitos reais de gozo e de fruição, superfície, servidão, usufruto, uso e habitação. Direitos reais de garantia, penhor, hipoteca, anticrese e propriedade fiduciária. E direito real de aquisição, que é o direito do promitente comprador de imóveis, certo? Nós temos agora o direito de laje também, né, introduzido no Código Civil a partir do ano de 2016, que também entra nessa classificação, certo? Na verdade, o direito de laje é um direito real de gozo e fruição. Eu falei ainda da posse, lembram? Falei para vocês que a primeira pergunta que eu fiz para vocês em sala é que eu faço agora. Posse é direito real? Sim ou não? O que vocês acham? Posse é direito real? Jefferson, Flávia, não são direitos reais. Posse não é direito real, tá? Posse não é direito real. A posse não está capitulada no artigo 1225, embora ela seja tratada no livro de Direito das Coisas do Código Civil, né? A posse é a exteriorização do direito de propriedade. Na verdade, a posse é o exercício de fato que o possuidor tem sobre a propriedade, sobre a coisa, sobre o bem. O conceito de posse foi trabalhado em duas vertentes. Primeiro pela teoria de Savigny, que é a teoria subjetivista, deem uma olhada no caderno, e a teoria objetivista de Ehring. Essa segunda teoria foi adotada no nosso Código Civil, né? Que no seu artigo 1196 diz: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Essa concepção é uma concepção objetivista que leva em consideração o poder que o proprietário tem sobre a coisa, sem levar em consideração o subjetivismo de Savigny, que exigia para a caracterização da posse também o ânimos à vontade do agente, né? Mas aqui foi descaracterizado, ou seja, basta o vínculo proprietário, né, possuidor e coisa. Eu ainda diferenciei com vocês a detenção da posse, né? Eu disse para vocês que detenção não é posse, posse não é propriedade. A detenção está abaixo da posse e a posse está abaixo da propriedade. Lembram disso? Eu até fiz uma escadinha. Detenção, posse, propriedade. O que é a detenção? Considera-se detentor todo aquele que, achando-se em relação de dependência para com outra pessoa, conserve a posse em nome deste e em cumprimento de instruções e ordens suas. Ou seja, o possuidor é quem detém a coisa, o detentor é quem detém a coisa em nome, né, do verdadeiro possuidor, cumprindo ordens do possuidor. O que é o detentor, então? É quem detém a coisa, mas protege essa coisa que pertence, que está na posse do legítimo possuidor e cumpre ordens desse possuidor. Tudo bem? Exemplo, caseiro de um sítio. Ele detém a casa, detém a área ali, né? Só que ele cumpre ordens do patrão, né? E ele é mero fâmulo da posse. O que é isso? Ele é um mero servo da posse. Ele serve às ordens do legítimo possuidor. Entre eles há uma relação de dependência. Tudo bem? O possuidor, né, o detentor, tem por obrigação conservar a coisa que está em nome de outrem, cumprindo as ordens e instruções dele. Outro exemplo, o motorista, né, o motorista de um empresário, ele fica com o carro do empresário, isso não quer dizer que ele tem a posse, ele tem a detenção. Ele deve conservar o carro, que pertence ao proprietário, ao empresário, em nome do proprietário ele preserva, do possuidor ele preserva a coisa. E ainda, ele cumpre ordens deste possuidor. Tudo bem? Lembraram disso? Foi falado isso em sala de aula, né? Agora nós vamos falar um pouco dos efeitos da classificação da posse, né? Que era o tema da próxima aula, né, presencial, que agora se tornou virtual. Nós temos no Código Civil, no artigo 1201 do Código Civil, o seguinte:
possuidor de boa-fé é aquele que ignora os vícios sobre a posse. O possuidor de má-fé é o que tem conhecimento sobre os vícios. Então, todas as vezes que o possuidor ignorar, não ter conhecimento sobre os vícios da posse, considerar-se a ele possuidor de boa-fé. O possuidor de má-fé, ao revés, tem conhecimento dos vícios que maculam a posse. E aparentemente não se preocupa, não atende a esses vícios, por isso fica caracterizada a má-fé. Tudo bem? Perguntas lá no fórum, mas é importante vocês diferenciarem o seguinte: possuidor de boa-fé é aquele que ignora os vícios sobre a posse. O possuidor de má-fé é aquele que tem conhecimento dos vícios sobre a posse. Tudo bem? Vocês não vão esquecer essa previsão, essa classificação de possuidor de boa e má fé, é uma classificação prevista no artigo 1201 do Código Civil. Repito, possuidor de boa fé ignora os vícios sobre a posse. O possuidor de má fé já não. Ele tem conhecimento dos vícios sobre a posse e não respeita a questão da propriedade. Tudo bem? Uma segunda classificação que nós temos é a posse justa e injusta. A posse justa é aquela que não é nem violenta, nem clandestina e nem precária. Olha, posse justa é aquela que não é nem violenta, nem clandestina e nem precária. A posse justa, a posse injusta é o contrário da justa. É aquela em que há atos de violência, atos de clandestinidade ou atos de precariedade. Exemplos de posse violenta. A posse violenta se assimila muito ao roubo no direito penal. Para que se tenha posse violenta, tem que ter um emprego de força. Eu tomo posse de uma fazenda usando foices, usando enxadas. Isso é bom para o Williamzinho, esse bolsonarinho, né? A posse violenta é quando o MST invade uma fazenda, né, usando a força. Tá? É como se fosse um roubo no direito penal. A clandestina é obtida na calada da noite, de forma oculta, né? Ou seja, o proprietário vai viajar, quando chega, estão lá os invasores. Essa é a posse clandestina. A posse precária é aquela obtida por meio de abuso de confiança. Eu deixo a chave da minha casa com alguém e quando eu volto ele não permite que eu entre. Ou seja, ele abusou da minha confiança, né? Abusando da minha confiança, ele toma posse, ele se apossa do que me pertence. Tudo bem? Então vamos lá, nós temos a posse justa e injusta. A justa é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. A posse injusta é aquela eivada, contaminada pela violência, é semelhante ao roubo, né? O esburador, o invasor, se apropria de propriedade pertencente a outrem, empregando a violência. Nós temos a posse também clandestina, que é aquela que na calada da noite eu invado a sua propriedade e lá me estabeleço. E temos, por fim, a posse precária, que é aquela que eu me aposso de bem que não me pertence abusando da confiança que me foi concedida pelo proprietário. Tudo bem? Alguma pergunta? Reportem para mim lá no fórum de dúvidas. Então nós já falamos de duas formas de posse, de duas das classificações. A posse de boa fé e a posse de má fé, a posse justa e a posse injusta. A posse de boa fé é aquela em que o possuidor ignora os vícios sobre a posse. A posse de má fé é aquela em que o possuidor, conhecendo os vícios, viola direito real, viola direito de propriedade. A posse justa é aquela que aquela que não é precária, não é violenta, não é clandestina. A posse injusta é aquela que se reveste de violência, se reveste de precariedade e se reveste
de clandestinidade. Por último, né, nessa aula, eu gostaria de falar com vocês da posse direta e indireta. A posse direta é a posse em que a coisa, né, o bem, está em seu contato. Exemplo, lembra que eu até brinquei? Quem tem posse direta está em contato com a coisa. Lembram disso? Vai dar risada aí, imagina. E a posse indireta é aquela que eu não tenho contato com a coisa, embora eu preserve a posse dela, né? Exemplo, eu alugo meu apartamento para o Marco. Eu, Rodrigo, proprietário, não tenho a posse indireta. Não tenho a posse direta. Tenho? Não tenho. Eu tenho a posse indireta. Eu não tenho contato com a coisa. Marcos é possuidor direto, porque ele habita o apartamento, ele reside no apartamento, ele mora no apartamento. Isto é posse direta e posse indireta. Lembrando que o possuidor direto, que é aquele que tem contato com a coisa, pode opor ao indireto as defesas possessórias, as ações possessórias que buscam preservar a posse, que buscam defender a posse. Trabalhei com vocês duas, a ação de reintegração de posse, que é cabível quando há esbulho possessório, lembram disso? Ou seja, já se tomou a posse plena do local, já houve o esbulho de toda a propriedade já está invadida. Por exemplo, o MST vai para a fazenda da Flávia, chega lá, derruba as cercas, derruba as fronteiras, entra e toma posse. Ou seja, eu perco totalmente a posse, né? Nesse caso, cabe a reintegração de posse, ação de reintegração de posse. Para que servem as ações possessórias? Para a defesa da posse. Num outro exemplo, nós temos a turbação da posse, que é aquela em que há a perda parcial da posse. Por exemplo, o MST vai e invade uma parte da fazenda, modifica as fronteiras, as cercas. Neste caso, cabe a ação de manutenção de posse, né? Nós temos outras ações ainda a serem estudadas, as quais eu vou deixar para quando eu der os efeitos da posse numa próxima aula, tá? Lembrem, a defesa da posse se faz mediante a oposição das ações possessórias. A defesa da propriedade nós fazemos mediante as ações petitórias, dentre as quais eu destaco a reivindicatória. Tudo bem? Por fim, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Temos mais 3 classificações: posse nova e posse velha, posse ad interdicta e posse para uso capião ou ad uso capionem. Essas últimas 3 posses eu vou deixar para o próximo vídeo da próxima aula, senão vocês vão ter muito conteúdo para estudar. Então, gente, para essa aula, o que é necessário? Vocês estudarem o texto da SAP, né? Um texto sobre propriedade de um magistrado, um texto muito didático, muito simples. Anotarem essas questões que nós discutimos nesse pequeno vídeo. Façam o seguinte: esquematizem. Classificação da posse: posse justa e posse injusta. Posse de boa-fé, posse de má-fé. Posse direta, posse indireta. Posse nova e posse velha. Posse ad interdicta e posse ad uso capione. Façam um esquema, façam isso de forma gráfica, né? A classificação da posse, abre uma chave e vai fazendo essas diferenciações. Em existindo dúvidas, me escrevam. Me escrevam porque eu quero estar interagindo com vocês. Eu agradeço vocês pela compreensão. Isso aqui, na realidade, é uma forma de apagar um incêndio grande que a pandemia gerou. Eu não quero vê-los desestimulados nos seus estudos. Lembrem, isso é provisório, isso é excepcional. Eu gosto muito de estar aí com vocês, embora vocês saibam que eu sou um adorador do ensino à distância, né? Mas eu estou à disposição, me escrevam, me escrevam. Eu deixei algumas definições sem exemplos, já para instigá-los a me escrever, perguntando, eu não entendi o conceito. Tipo, eu falei para vocês que a posse de boa-fé, né, é quando o possuidor ignora os vícios. Vocês sabem um exemplo? Procurem, me escrevam. A posse de má-fé é quando ele conhece os vícios e os ignora. O que é isso? Eu desafio vocês a procurarem exemplos e me reportem lá no fórum de discussões para nós verticalizarmos
o conteúdo dessa videoaula. Queridos, fiquem com Deus, vão mandando notícias, pelo amor de Deus, eu estou muito preocupado com vocês aí em São Paulo. Evitem a rua, evitem o contato social. Eu sei que muitos trabalham, vejam, é a hora de vocês se isolarem. O trabalhador agora tem que cuidar da saúde. Não adianta nada eu manter meu trabalho se eu não tiver condições de viver, né? Contrair essa doença é sinônimo quase de morte, de letalidade. Não duvidem que a doença afeta jovens de forma letal, porque eu estou vendo muito jovem morrendo com o Covid-19, tá? Vai depender muito da sua resistência orgânica à virose, à situação de vírus, tá? Fiquem com Deus, precisando, eu estou à disposição. Um abraço.